No ar, mais um RS Play Business. Eu sou Melissa Oliveira e vou apresentar para você o programa que conecta negócios, empresários, fortalece a sua marca e traz oportunidades. Baixe já o aplicativo da RS Play na sua Smart TV para acompanhar toda a nossa programação. E no programa de hoje eu vou receber Andréia Keu. Andréia, doutora Andréia, seja muito Olá, bem-vinda. Melissa. Tudo bem? Tudo bem? Prazer te receber, vamos Digo sentar. mesmo. Que bom te ter aqui, Andréia. Sei que a agenda da empresária, da advogada, não é fácil de ter uma brecha, né? Então, estou muito feliz de te receber aqui. E vamos ter um bate-papo aí sobre negócios, empreendedorismo, direito, negócios imobiliários, é isso? Isso mesmo. Andréia, te apresenta. Quem é Andréia Keu? Meu nome é Andréia Keu. Inicialmente, eu me formei em Direito, então eu advoguei por bastante tempo. E faz mais ou menos uns 12 anos que eu tenho imobiliária e eu trabalho focada nas locações. Eu também sou mãe, tenho uma menina de 16 anos, sou casada com o Vinícius, tem 23 anos e tenho 3 gatos. Nossa, mãe de pet também. Mãe de pet. Uhum. Sim, e aí como é que faz para conciliar tudo isso? É uma jornada tripla. Como toda mulher, né, Andréia? A gente Sim, pode. sim. Eu acredito, Melissa, que a gente não consiga ser perfeita em todas as áreas. Então, muitas vezes, quando a gente está muito bem com a família, a gente acaba pecando um pouquinho nos negócios, ou ao contrário. Mas se tenta conciliar, só que não se consegue fazer tudo com uma perfeição extrema. Muitas vezes eu foco bastante nos negócios. Então, são coisas da vida, não é? A filha já com 16 Já anos com também, 16 lógico, anos. precisa de Uhum. atenção, mas vai Já, aliviando, né? isso mesmo. E o marido também, ele é bem proativo, então ele me auxilia bastante, me dá bastante apoio para que eu consiga exercer a minha profissão com maestria. Que coisa boa. Andréia, e assim, tu trabalha hoje no ramo imobiliário, né? Mas tu também advoga nessa área, tu acaba advogando ou é só o empresariado mesmo nesse setor? O que acontece? A partir do momento que eu me formei e que eu comecei a trabalhar, exercer a profissão efetivamente, eu acho que ela se enraizou em mim e eu não consigo me desvencilhar disso. Então, eu até parti para o ramo das locações, acredito eu que tenha sido também em razão do meu conhecimento jurídico, então a gente fica um pouco mais, a gente tem uma base maior, ficamos um pouco mais seguros em atuar. E eu estou sempre me especializando, tanto é que agora eu estou com uma pós-graduação em família e sucessões em andamento. Então eu não deixo de cuidar da advocacia em si, até porque muitas vezes acontece de ter alguns problemas paralelos ali na própria imobiliária que exigem o meu conhecimento jurídico. Então, uma ação de despejo, alguma ação até para fazer a regularização de um imóvel que vai entrar na nossa carteira, aí eu continuo atuando dessa forma. E outra situação que eu acredito que seja bastante importante é a questão da reforma tributária. Então, ela me exige, até agora vai ter, eu estou pensando em fazer uma pós-graduação em direito tributário para eu poder atender melhor os meus clientes proprietários. Até os inquilinos, inclusive, né? Então, eu acho que é um complemento. Sim. Bom, eu como cliente da Neon, Neon Imobiliária, como é o nome da Neon imobiliária? Imóveis. Neon Imóveis. Isso. Eu como cliente estou super satisfeita, Que bom, fico muito porque assim, feliz. né, o que que acontece? A gente não sabe tudo. Exato. E tendo alguém que gerencia o teu imóvel e sabe o que que é certo, o que que é errado, o que que é direito, o que que é dever do inquilino, do proprietário, né? Às vezes no próprio boleto do condomínio, né, Andréia? Vem Exato. ali alguns itens que o proprietário tem que pagar. Exatamente, Belissa. E tu sabes que essa é uma das dificuldades que nós temos muitas vezes. Porque o que que eu vejo, até
pelo meu aprofundamento na área. Quando a gente oferece um imóvel para alocação, é como se nós estivéssemos vendendo um produto. Então, tu não vai ir numa loja e comprar uma roupa rasgada, não vai comprar um produto com defeito. O imóvel, ele funciona da mesma forma. O proprietário, ele teria que entregar um imóvel em condições de habitabilidade. Muitas vezes a gente pega um apartamento para locação, por exemplo, que não tenha o suporte das luminárias, tem só a fiação para fora. Então, não seria o correto. E aí nós tentamos fazer com que o proprietário entenda que ele tem que entregar um produto em condições para, em contrapartida, receber o valor do aluguel. Realmente é uma tranquilidade ter o imóvel nas mãos de uma pessoa, de uma empresa confiável, que tu sabe que tem know-how, que tem conhecimento e que vai fazer o melhor para ti, na verdade para os dois, Exato. né? Então é bem importante isso. E nós, André, nós nos conhecemos por acaso num grupo de mulheres empreendedoras, né? Que era o meu grupo, que tu foste como convidada, e aí eu lembro que teve uma questão bem específica, que na época o grupo estava recém começando, né, em 2022. Uma das mulheres que ia participar, ela me disse: eu não vou participar porque eu sou dona de imobiliária, não tem nada a ver comigo. Tá, hoje uma das participantes do grupo que é dona de imobiliária administra o meu imóvel. Então quer dizer que assim, sempre agrega, né? A gente tem que estar atentas às oportunidades, às conexões, ao network, então, famoso, né? Porque as coisas acontecem sim. E aí, a partir dali, vão sendo feitas as conexões, né? Os negócios, enfim. E realmente sou muito grata por tu estar prestando esse serviço aí. E super indico, Neon Imóveis. Que bom, porque é exatamente sobre isso. Então, para a gente conseguir adquirir a confiança do proprietário, ou até do próprio inquilino, dependendo de quem seja, é interessante que ele nos conheça. E como é que ele vai nos conhecer? Muitas vezes, através do networking, através dos contatos, através de relacionamento. Então, por isso que eu acho extremamente importante. Hoje eu vejo bastante a importância. Não é só do estudo, da qualificação, é também dos relacionamentos. E tem também a questão da consultoria, né, André? Tu acaba prestando uma consultoria, né? Eu muitas vezes entro em contato contigo te perguntando: André, o que que tu acha? O valor desse aluguel tá bom? Dá para aumentar? Como é que tá o mercado? Tem apartamentos para alugar nessa região? Tem que estar atenta a isso tudo porque tu presta praticamente uma consultoria para o teu cliente. Com certeza, até porque muitas vezes os proprietários, as pessoas em si, elas acham que o que é deles vale mais, porque tem um valor sentimental agregado, muitas vezes acontece de um casal, por exemplo, fizeram aquele apartamento para eles morar. Então eles mobiliaram ele, eles decoraram, e aí num certo momento da vida, ou saem do país, ou compram outro de outro valor, e aquele fica para locação. E aí, por eles terem todo esse sentimento, eles acreditam que aquele imóvel ele tem um valor maior agregado, só que realmente não tem, porque ele está concorrendo com outros que estão ali no mercado. E aí a gente tem que fazer uma pesquisa de mercado, tem que mostrar para eles que não é bem assim que funciona. A gente tem também aquele fator da economia, que muitas vezes a economia não está tão boa. Aí o proprietário tem uma pretensão de valor muito alto, porque ele acredita que ele vai tirar, às vezes, o próprio sustento com aquela situação, e não é o caso. E nós temos que orientar, sim. E, inclusive, nós temos que orientar muito com relação à questão dos impostos que incidem sobre a locação. Que a gente tem que fazer a declaração do aluguel para a Receita Federal, o proprietário vai ter que fazer também, o inquilino faz também, vai incidir imposto. Muitas vezes a gente orienta também que aquele proprietário, ele recebe o valor, então ele já deveria emitir lá o carnê-leão dele e fazer aquele recolhimento mensal para que não fique todo para o ano seguinte, e aí vem aquele
valor astronômico ali que as pessoas se assustam. Sim, exatamente. Essa questão da consultoria que eu vinha me referindo, Uhum. né? E hoje, em tempos de IA, de inteligência artificial, de online, poder falar com alguém é a glória, né? A humanização. Então, eu não estou falando com nenhum robô, estou falando com a Andrea. Estou falando com o funcionário da Andrea. Isso é bastante importante também, dá uma confiança, gera uma confiança. Sim, gera muita confiança. Teve ali um pequeno período que nós estávamos testando uma IA, e aí as pessoas diziam: "Eu quero conversar com um humano". E aí eu disse Sério? para o pessoal: "Tira essa mensagem, por favor, porque isso não vai dar conexão entre nós". Então eu retirei essa mensagem para que as pessoas soubessem que todas as vezes que elas estão nos acionando no WhatsApp, tem um humano ali conversando com elas, tem alguém por trás. E eu vejo isso, inclusive de proprietários, de pessoas que nos relatam que estão com dificuldades, até com imobiliárias maiores. Tudo bem que eles podem oferecer um serviço pré-locação, que às vezes é mais rápido do que o nosso, mas depois eles pecam nesse sentido, porque aí ou o contato é só via WhatsApp, não tem um telefone, ou só via e-mail, e isso prejudica bastante. Porque as pessoas querem ainda se sentir acolhidas, se sentir ouvidas. Exatamente, exatamente. Porque tem situações ali, porque todo dia tem algum problema, né? Dificilmente tu vai ter um imóvel que não vai ter algum problema. E tem situações ali que se tu tem um apoio, tu consegue resolver de forma mais fácil. Por exemplo, eu preciso trocar a porta que está com problema. Aí tu vai fazer os 3 orçamentos, aquela coisa ali, né, protocolar. Se eu tenho alguém para intermediar, olha, quem sabe o inquilino, ele mesmo ali se faz esse serviço e tu paga para ele, desconta no boleto ali em 3, 4 vezes, né. É Uhum. mais fácil essa Sim, negociação, pelo menos eu vejo assim. sim. Agora tu imagina, começa a infiltrar a água do apartamento de cima para o de baixo. Aí vai entrar em contato com a administradora da locação. E eles vão dizer: aciona através do site e a resposta é em 48 horas. Em até 48 horas. O que pode acontecer em até 48 horas? Sim, Vai ter uma destruição do teu patrimônio. Enfim, tudo bem que é o causador do dano, que tem o dever de indenizar, ok, seria o proprietário do imóvel de cima. Mas até que a solução chegue, o dano ele vai ser muito maior. Então, muitas vezes nós conseguimos evitar isso só através de uma ligação. E como nós já temos prestadores de serviços de confiança, que aliás um deles tu já conhece muito bem, os proprietários, e como eles acreditam em nós, a gente não precisa provar que nós estamos sendo sim. honestos, que nós estamos tirando vantagem sobre uma manutenção. Às vezes basta dizer: olha, o fulano foi lá, o problema é tal, vai custar tanto. Ok, pode fazer. Tu prefere que eu faça o Pix para o prestador ou que desconte do aluguel? Então se torna tudo muito É mais uma simples relação de confiança mesmo. pelo contato humano. Sim. E eu vim a ser tua cliente por uma situação bem difícil. O imóvel estava numa outra imobiliária, que a gente nem precisa citar o nome aqui, mas eu não recebi o aluguel, não tinha data, não tinha comunicação, não me recebiam. Eu fui lá uma vez pessoalmente, não me receberam. E ainda me cobraram o IPTU em dobro. Me descontavam e ficavam com a metade do valor. Então, assim, ó, são situações que eu jamais imaginei passar através de uma imobiliária. Então, assim, ó, hoje para mim é primordial, né, ter essa relação de confiança em qualquer negócio. E acaba que normalmente as pessoas reclamam de pagar os 10%, né, Andréia? Reclamam. Não no teu caso, porque tu presta um ótimo serviço, eu pago com gosto. Mas até a pessoa me conhecer, ela demora um pouco para ter essa noção de tudo que a gente faz. Até inclusive às vezes eu dou uma olhadinha nas avaliações da concorrência. Tem alguns que eu chamo de colegas e alguns são realmente concorrentes.
E eu vi ali numa avaliação a pessoa falando assim, imobiliária não serve para nada, Meu Deus. só para arrecadar dinheiro, não fazem nada. E aí eu fiquei pensando, eu vou começar a postar no meu Instagram, no Instagram da Neon, no Instagram da imobiliária, eu vou começar a postar um pouco a questão do nosso dia a dia, Sim, o trabalho que dá. o trabalho que dá, principalmente na hora da desocupação. Então, veja a situação que eu tive na semana passada. Semana passada o inquilino desocupou o imóvel, foi feita a vistoria e o micro-ondas que foi colocado lá no apartamento inicialmente, ele estava inteirinho. O proprietário disponibilizou um micro-ondas, ele estava em perfeito estado. 3 anos depois, ele estava com a porta toda enferrujada. O que o inquilino disse? É desgaste natural do uso. Não é desgaste natural do uso. Isso é mau uso. É mau uso porque quando a pessoa usa o micro-ondas, ela tem que deixar ele um pouquinho aberto, ela tem que dar uma secadinha por dentro. Então ele não teve cuidado. Aí até eu explicar para ele, demorou um pouquinho para ele entender a situação. Então são questões corriqueiras que nós temos no dia a dia. E eu acredito que quando a imobiliária trabalha de uma forma correta, quando ela cumpre com o seu papel, ela faz jus sim àquela taxa. E inclusive a taxa de intermediação. Porque nós temos 2 taxas distintas, que a intermediação normalmente é referente ao valor do primeiro aluguel e depois mensalmente a taxa de administração, que também normalmente é 10% do valor do aluguel. Tem imobiliárias que cobram sobre o valor do boleto todo, que inclui condomínio, IPTU, e tem algumas que estão querendo aumentar para 11%, mas que talvez não façam jus a 11%. Essa taxa de intermediação, ela é para a gente fechar o contrato. Então, ela abrange as nossas visitas. Às vezes, o corretor vai lá no imóvel 10, 20 vezes. Ele gasta gasolina, desgaste do carro. Nós pagamos anúncios. Os anúncios, eles são pagos mensalmente. Nós temos uma estrutura, placas, enfim. Então, aquela taxa inicial, ela abrange esses nossos custos. Análise de documentos, vistoria inicial, que não custa muito barato, nós temos uma empresa terceirizada que faz, e aí depois mensalmente essa taxa de administração, que ela também compensa o nosso trabalho por administrar essas finanças que tu disseste. IPTU nós pagamos junto à prefeitura e repassamos no boleto do aluguel, então nós controlamos esse pagamento, nós sabemos que ele está em dia. Valor do condomínio também, a gente pega lá na administradora que administra o condomínio, distribuímos aquelas despesas tanto para o proprietário quanto para o inquilino, então a gente faz toda uma administração de finanças para esse proprietário. Por isso que Trabalho significativo. Fizemos jus à nossa cobrança. É pouco, se tu for pensar. Pelo trabalho que dá, é pouco, né? Lógico que tem imóveis que são mais tranquilos, mas a maioria deve dar problema, né, André? Pelo que eu vejo. Tem. É que às vezes alguns problemas eles nos absorvem muito. Então, acontece ali de a gente fazer uma locação e o inquilino entrar no imóvel e nunca nos acionar. Nunca. A gente só manda o boleto e ele paga. Isso acontece. Mas tem outros que nos solicitam quase que mensalmente para alguma dúvida, para algum questionamento, para alguma reclamaçãozinha. Sempre tem. E proprietários também. Exatamente. Os que mais exigem são os que normalmente menos pagam. Aí as pessoas tentam dar aquela driblada, né? É isso aí. André, a tua equipe lá está em quantas pessoas hoje? Nós estamos em 4 pessoas. Tá. 4 pessoas. Eu tenho 2 pessoas no financeiro, tenho um corretor, que também faz a parte de manutenções, e tenho mais uma parceira de negócios. Fora todas as pessoas que nos trazem imóveis para a gente administrar. Eu tenho muitas parcerias com corretores. Então, por exemplo, o fulano é um corretor de imóveis autônomo ou de alguma imobiliária que trabalhe com vendas, especificamente com vendas, e aí surge uma locação. André, esse proprietário quer colocar o imóvel para locação. Eu não trabalho com locação, eu posso te passar? Pode me passar sim. Aí eu divulgo aquele imóvel, fechando a locação, a gente faz ali eu pago uma comissão para eles no caso.
Então, assim, eu tenho várias parcerias. E foi mais ou menos dessa forma que eu consegui ir aumentando a minha carteira. Sim. E tu tens ali algum nicho específico? Tu trabalha mais com apartamentos, trabalha mais na Zona Norte, tem uma faixa de valores que vocês locam? Como é o teu nicho, assim? Normalmente, as situações vão surgindo mais ou menos ao redor da onde a gente está. Então, a maioria dos imóveis alugados que nós temos hoje, eles ficam na Zona Norte de Porto Alegre, mas também tenho locações na Zona Sul, tenho locações em Canoas, tem Alvorada. Alvorada tu conhece, Sim, a sim. proprietária do imóvel. E a gente divide. Eu trabalho mais com imóveis residenciais, porque foram os que eu fui captando mais. Mas nós temos também muitos imóveis comerciais. Comerciais no Anchieta, Humaitá, Navegantes, enfim. E esses imóveis comerciais, eles se devem mais à minha parceria com uma colega que ela tem muito conhecimento nessa área e também ela tem muito relacionamento com proprietários e investidores que têm imóveis comerciais para locação. As parcerias são essenciais, né? Essenciais na vida de qualquer pessoa, tanto quanto networking. Exatamente. Eu estava falando agora há pouco com um convidado do programa que é justamente isso, né? Networking e parcerias hoje são questões que nós temos que valorizar. Uhum. Porque muitas vezes tu tem ali um espaço ocioso, um horário ocioso, tu tens um produto ali que ele, né, vai vencer, tu faz uma parceria, tu está divulgando. O teu seguidor está vendo, porque hoje a grande maioria das parcerias acontecem pelas redes sociais, né? Então ter essa mentalidade, assim, essa questão de enxergar a importância é muito bom. Uhum. E só alavanca o negócio. Exato. Andréia, outra coisa que eu queria te perguntar, a questão de valor do imóvel. Existe uma tabela, para carro a gente sabe que tem, né? A FIP. Para imóvel, tem na questão de locação? Até tem, mas eu não lido muito bem. Tem a tabela, o metro quadrado no Cristo Redentor é Sim, tanto para residencial, para comercial, mas é que existem uma série de fatores, tanto para venda quanto para locação. Quando eu fiz o meu curso de avaliação, porque eu fiz o Cresci, depois eu já engatei um para poder fazer avaliações de mercado, então eu tenho essa possibilidade. O que o professor nos dizia? Localização, localização e localização. Então, num primeiro momento, para fazer a avaliação de um imóvel, nós temos a localização dele, que é o fator mais importante, e depois as características. E aí, se uma tabela estabelece que o metro quadrado no bairro X é tanto, eu não tenho como aplicar essa tabela para todos os tipos de imóveis, porque eles variam conforme as suas características próprias. sim. Então, por exemplo, no Paço da Areia, eu tenho um apartamento de 2 dormitórios com suíte, metragem quadrada ali de uns 60 metros, num prédio com infraestrutura, mobiliado, ele vai ter um valor. 5 anos mais ou menos de uso, ele vai ter um valor. Se eu tiver o mesmo imóvel no Paço da Areia, na quadra de trás, prédio antigo, tipo 60 anos, 50 anos, no terceiro andar, com escada somente, sem elevador, sem vaga, mesmo ele tendo a mesma metragem, ele vai ter um valor diferente. Então, tudo precisa ser analisado caso a caso. Claro que a gente tem uma média. Então, apartamentos, imóveis numa característica X, eles vão ter uma média de valor de mercado. Mas é só pelas características de cada um, não pela metragem em si. Perfeito, perfeito. E Airbnb? Airbnb não. Airbnb é uma situação bastante complexa porque existem plataformas específicas que trabalham efetivamente com o Airbnb. E para se trabalhar com isso tem que ter muita preparação, tem que ter uma equipe atuante, porque veja, nós trabalhamos com contratos de locação residencial de 30 meses. Claro que o inquilino às vezes pode desocupar em 1 ano, isento de multa e tudo mais, mas é uma locação duradoura. O Airbnb é muito curto. E aí, fazer vistoria inicial, fazer vistoria final, cobrar
os itens que foram deteriorados Toda semana? toda semana. E também tem uma outra situação que é complexa, que existem condomínios que estão proibindo o Airbnb. Sim. Nós temos um já que foi já determinado em assembleia, ali na Zona Norte, foi determinado em assembleia que não pode fazer Airbnb. E aí toda essa questão tem que ser vista. E tem que ter preparo da empresa para poder prestar esse serviço com empenho, né? Exatamente. Com dedicação. Concordo plenamente. Estamos chegando ao final. Eu queria te fazer mais uma pergunta, mas nem vai dar. Deixa eu te pedir, então, deixa a rede social, o site da imobiliária, para quem quiser procurar vocês. O nosso site, então, é www.neonimoveis.com.br. Nós estamos também com o Instagram, Neon Imóveis. E o Instagram, eu estou tendo umas ideias para tentar alimentar um pouquinho mais e para poder fazer com que as pessoas vejam o nosso efetivo trabalho diário de administradores de locações. E o endereço? É na Avenida João Valig, 660, sala 709, fica no bairro Passo da Areia. Até não fica muito longe do Iguatemi. Maravilha, André. Quero te agradecer, então, por ter vindo compartilhar conosco o teu conhecimento, o teu negócio e agregar aí para o RS Play Business. Eu que agradeço o convite e a disponibilidade de me ouvir. E eu espero que eu tenha contribuído um pouco para o conhecimento das pessoas que vão nos ouvir. Sem dúvida nenhuma. Nos assistir. Obrigada mesmo, tá? E assim terminamos mais um RS Play Business.